Este é o painel A, subordinado ao tema Mês Seco de Independências, Memórias, Conquistas e Desafios nos PALOP. Quero convidar aos oradores Aniel Fernandes de Souza Leão, Felipe Valente Lacere Silva, Minango de Jesus André Francisco, Paulo Anós Té e José Malaíri Jeque. Por favor, podem tomar os lugares. Alô? Alô, Felipe. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos à espera ainda dos outros oradores e oradoras. Então, agradecia que esperasse mais uns 2 minutos. Sem problemas, tá ok, obrigado. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos então dar início à nossa sessão, não é? É com muito gosto mesmo que dou início a esta sessão. Bom, vamos começar mesmo com o Felipe, não é? Vamos ter 1, 2, 3, 4 apresentações, 5 apresentações, todas elas online. Acho que é isso, sim. Então, o Felipe já está aí.
Filipe, começamos consigo, não é? O 25 de Abril nasceu em África, contribuições para a descrição da narrativa histórica. Bom, este aqui é um painel que tem várias escalas e abordagens, não é? Desde esta questão acho que a centralidade é a questão da produção, não é? Produção de conhecimento, produção de narrativas históricas, produção de epistemologias e essas conexões, né, entre o pensamento político e social da Amílcar Cabral com o do Paulo Freire, até questões mais de disputas em torno de narrativas históricas nos manuais escolares, não é? E o papel da música também como instrumento de resistência, mas também como instrumento de pedagógico, não é? E bom, como vem, é uma diversidade de temáticas interessantes, não é? Que vamos começar agora então com o Filipe. Filipe, tens 10 minutos. Ok. Podes começar. Estás com o microfone? Ok. Eu estou agora sim. Boa tarde a todas as pessoas. Me escutam bem aí? Eu acredito que sim. Eu vou só tirando uma questão. Eu devo compartilhar a minha tela da apresentação aqui. Ok, tens 10 minutos já para a apresentação. Certo. O PowerPoint está sendo exibido aí? Só para verificar. Eu estou tentando compartilhar aqui e não aparece a opção para mim, desculpe. Não está exibido, não está exibido. Eu estou aqui no Share e diz que... vou mandar aqui a requisição para compartilhar a tela. Por favor, quando estiver aparecendo, mas desde logo posso começar. Bom, então, boa tarde novamente. Eu peço licença para fazer uso da palavra e começo agradecendo a organização do 4º Encontro de Jovens Investigadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, pelo aceite a essa comunicação, pela possibilidade de participar de maneira remota, estando, de certa maneira, em Maputo, permanecendo aqui na minha cidade, Salvador, da Bahia, Brasil. Então, eu me chamo Felipe Lacerre, como foi apresentado, eu sou licenciado em História pela Universidade Federal da Bahia e atuei no ensino básico durante 14 anos da minha vida, lecionando entre o 8º ano e o que seria aqui no Brasil o equivalente ao 12º ano. Aqui nós chamamos o 3º ano do ensino médio. E por isso mesmo, por essa atuação profissional na docência no ensino básico, ao ingressar no mestrado em História, no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia, a PPGH, mas numa estreita colaboração com o Pós-Afro, que é o programa multidisciplinar em estudos africanos, em virtude da atuação do meu orientador, professor Dr. Fábio Baqueiro Figueiredo. O que me interessou a pesquisa foi justamente o ensino de história, o campo da história pública e o ensino de história, visto que muito se produz na academia, mas nós temos... Desculpa. Desculpa? Tudo bem? Bom, vou continuar. Então, muito se produz na academia, na faculdade, mas se isso não chega no ensino básico, na história que é ensinada aos nossos jovens, então perde-se essa dimensão da pedagogia cívica, da formação dos cidadãos, do sentimento de pertencimento, e, portanto, também de uma educação com os valores que se deseja trazer. Então, por isso,
o meu problema de pesquisa, primeiro, é o ensino do 25 de abril, no sentido de que, mesmo sendo uma pessoa nascida, criada, vivendo no Brasil, e o Brasil muitas vezes parecer que se esquece do fato de que também é uma sociedade pós-colonial, não é, de língua portuguesa, por ter sido aí 150 anos antes, né, ter sido feita a sua independência, mas a nós também toca muito a questão de que quando nós vamos estudar, ou principalmente ensinar nas escolas, como é que teve fim o regime colonialista português, que não é algo de menor importância, né? Então, o mais longo regime fascista da Europa, o mais longo regime colonialista do mundo, como é que ele tem fim? E aí aparece na narrativa como um processo pacífico, sem mortes, ordeiro, definido ali em reuniões clandestinas das Forças Armadas, dos movimentos de Forças Armadas, mas que em um dia, com uma senha, com uma música... Oi, Felipe. Né? Alô, Felipe. Desculpa, pois não? Tens a tua apresentação no sharing, ou não? Partilhaste a apresentação? Eu acredito que sim, agora, eu solicitei... Já podes fazer, porque já estás como administrador. Agora. Opa, desculpa, agora sim, certo? Sim, agora sim, ok. Obrigado. Então, desculpe. Então, vamos lá. Então, esse é o problema, né? O meu problema de pesquisa, o que se narra e o que se silencia ao ensinar o fim do colonialismo português. Então, o 25 de abril, a Revolução dos Cravos, aparece aqui nos manuais escolares brasileiros, não é, dessa maneira, como um movimento que foi pacífico, então se costuma dizer, não é, sem mortes, sem tiros, sem sangue derramado. No dia 25 de abril, com Grândola Vila Morena tendo sido a senha, e assim, nos manuais brasileiros, esse movimento aparece de forma muito dissociada das lutas de libertação nacionais dos países africanos de língua oficial portuguesa. Normalmente, aqui apenas uma linha se diz no início, depois de 13 anos das guerras, mas é algo que fica, de fato, o que permanece é a ideia de que aconteceu de uma forma ordeira e, portanto, pacífica, sem mortes. E aí, nesse incômodo, ora, como é possível que um regime de 4 séculos de colonialismo, né, tenha acabado de uma maneira pacífica e sem mortes, né? Não houve mortos. O que é que possibilitou, então, e como vocês podem saber, nós no Brasil tivemos uma ditadura militar que teve início com um golpe militar em 64, então eu, como brasileiro, ficava com um pouco de inveja, falava, ora, mas o que é que possibilitou um golpe militar em 74, mas um golpe progressista, um golpe, não é, para acabar com a ditadura? E aí, ao aprofundar essa pesquisa, não é, nós chegamos exatamente ao campo da história pública. Por que a história pública? Porque na literatura especializada dos pesquisadores, não existe nenhuma dúvida sobre o papel central das guerras de libertação para o desgaste, para a exaustão de condições da manutenção do colonialismo português no continente africano. Então, por que isso não chega no campo da história pública, no ensino de história, primeiro no Brasil? E a partir daí, com essa inquietação, eu entro no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal para começar essa pesquisa que agora está em curso. Eu estou no 2º ano do mestrado, então é uma pesquisa ainda sempre provisória, sempre num estágio de comprovação nas fontes, mas nós partimos aqui rapidamente apresentando o Michel Rolf-Trouillot, né, silenciando o passado. Então, o silenciamento é parte da produção da história, e o que é que se silencia e por que se silencia.
Eduardo Said, com o seu Cultura e Imperialismo, trazendo a noção do entrelaçamento, né? Então as histórias estão entrelaçadas e esse é um incômodo de que a partir de 74 parece que não há mais entrelaçamento entre a história daquelas regiões que foram tornadas colônias até então e o Portugal metropolitano, e uma pesquisadora argentina chamada Mônica Quijada, que analisando os nacionalismos da América Latina no século XIX, traz essa ideia do quanto o ensino de história é fundamental para os países que estão se constituindo naquele momento, trazendo justamente quem pertence e quem não pertence, quem é cidadão e quem é excluído desse processo de cidadania. Então esse é um pouco o nosso framework. Claro que tem muitas outras outros conceitos que são importantes, mas esses seriam os mais relevantes. E aí, para esse trabalho que eu trouxe para apresentar aqui no Encontro de Jovens Investigadores da CPLP, eu consegui acessar, né, por uma questão logística, pela internet, 3 manuais de história. Então, as fontes do meu trabalho são os manuais. Eu pesquiso a história contada, narrada nos manuais. E aí estão aí as capas, não é? Um manual angolano, um manual cabo-verdiano e um manual moçambicano. Também por questões de logística na internet, vocês percebem que tem 2 manuais que são da 9ª classe e um da 12ª, que é onde o conteúdo aparece, né? Então aí estão as referências, os manuais. 2 são bastante recentes. Eu queria o mais recente possível, porque estou aproveitando esse momento de efemérides, né? Nós estamos aí agora, ainda podemos dizer que estamos ainda nessas comemorações, nessas rememorações, tanto dos 50 anos do 25 de abril, quanto dos 50 anos das independências. E, claro, também gostaria de relembrar aqui os 30 anos da CPLP, né? Em julho desse Filipe, ano. Tens mais a 5 CPLP... minutos? Perfeito. Obrigado. Então, aqui, apenas apresentando a metodologia documental, qualitativa, comparativa, enfocando na causalidade, protagonismo, narrativas e também a iconografia. Aqui, a imagem mais à esquerda é a do manual angolano, né? E aí eu trouxe essa página em destaque, porque justamente é a que mais diretamente aparece. No início da década de 70, as forças portuguesas sofreram várias derrotas, o que contribuiu para a queda do regime fascista de Salazar na Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 74. As 2 outras imagens dessa tela são do manual cabo-verdiano. Então, ali também aparece, com a Revolução dos Cravos, então aparece a citação, mas não como uma decorrência direta das guerras. E aqui, nesta tela, o manual moçambicano, em que também aqui na página à vossa direita, vocês verão, é o que mais aparece a referência ao 25 de abril, porque além do texto, também na iconografia aparece o mural de comemoração, né, em alusão ao 25 de abril, ao movimento das Forças Armadas, e também o exercício ali questiona do estudante o que foi o 25 de abril. Então, o que é que são os resultados que nós temos nessa análise? Nos manuais, nesses 3 manuais, nós temos, como não poderia deixar de ser, né, são resultados de certa maneira esperados para esses manuais, a centralidade da luta de libertação, a independência como um processo de protagonismo, de agência africano, a guerra como um eixo estruturante, a presença de lideranças, da cultura, né, então aparece ali uma poesia, um poema, não é, fazendo referência ao Pidigiti, a mobilização popular e mostrando, portanto, que a liberdade começa antes de 74. Sobre o 25 de abril, propriamente, aparecem essas poucas referências, apenas realmente ali uma vez em cada manual, também sem uma centralidade explicativa, o que é um resultado muito bom na pesquisa aqui para mim, porque tanto nos manuais
brasileiros quanto nos manuais portugueses ainda persiste uma ideia de que foi o 25 de abril que possibilitou as independências, e aqui aparece de uma forma contrária, mas ainda no manual angolano uma articulação indireta, no manual de Cabo Verde não aparece uma articulação discursiva, e no de Moçambique também uma articulação indireta, citando que depois da guerra, né, nós temos ali a exaustão das Forças Armadas, e somando a outros fatores, isso leva ao 25 de abril. Então, o nosso problema central é que as lutas aparecem, o 25 de abril aparece, mas há diferentes graus de entrelaçamento narrativo. Nos manuais, a luta é africana e a revolução é portuguesa. E, para ir encerrando, nesses 30 anos da CPLP, a proposta justamente é que aqui nós possamos ter, a partir desses 30 anos, que nós possamos ter na CPLP um fortalecimento, né, de propostas como redes de pesquisa, né, busca de financiamento científico entre os seus países membros, né, a pressão dos governos, nos governos, por políticas públicas de ensino de história africana e dos legados, como é o caso do Brasil, que desde 2003, 2008, nós temos leis que tornam obrigatório o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira e indígenas, né? E isso trouxe uma mudança muito positiva no nosso panorama, e quem sabe a elaboração de uma nova narrativa com muitas vozes, como foi dito aqui nas comunicações anteriores, né? Muitas vozes de todos os países, uma luta transcontinental, anticolonial e antifascista. É isso, muito obrigado, né? A comunicação termina aqui. Agradeço muito aos ouvidos a atenção, a possibilidade. Obrigado. Ok, muito obrigado, Felipe. Podemos passar agora para Aniel Leão. Não sei se está online. Aniel Leão. Se não estiver, então podemos passar para o Minango Francisco. Minango Francisco, nada. Paulo Té. Paulo Té. José Jeque. Ok, acho que... Estou aqui, consegue me ouvir? Ok. Sim, conseguimos. Ok, então deixa fazer o share do meu screen para avançarmos. Estou com uma série de coisas aqui abertas. Já encontrei. Ok, então seguramente então, está visível. Podes começar? Sim, 10 a 15 minutos. Já. Preparei mais para 10 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Espero que esteja a chegar em perfeitas condições. Eu estou em Moçambique, neste momento na cidade da Beira. Não pude chegar a tempo a Maputo e justifiquei no e-mail que estou em outra viagem. Bem, eu sou professor da Universidade de Licungo, aqui na Beira, e pesquisador na área de descentralização, de governação, fundo de reforma do Estado, com maior enfoque sobre questões de descentralização, partidos políticos, economia política, etc. Este é um trabalho que venho desenvolvendo já há algum tempo, inclusivamente com alguns artigos associados, é parte também do trabalho de tese de doutoramento, quer dizer, extraído um pouco na linha do pensamento da minha tese de doutoramento, que tem que ver com... E também no ano passado tem um livro que publicamos, digo eu, mas publiquei aqui em Moçambique, intitulado 2 passos para frente, 1 passo para trás, percurso da reforma da descentralização, de coligação, entre 98 a 2023. Portanto, é uma área que eu tenho alguma paixão, entre aspas, e que tenho não só estudado, mas em parte também trabalhado a questão da governação local, municipalização, reforma do Estado. Então,
proposta é mesmo para colocar o percurso da descentralização, os 30 anos do processo, mais coisa, menos coisa, mas olhar para que ganhos e também quais são os desafios que continuam a imperar sobre este processo. Por isso, descentralização em Moçambique, ganhos e desafio de um processo atípico, de um processo típico, depende como cada um pode fazer a leitura. Portanto, é atípico e ou típico, dependendo de caso. Primeiro, quando se confirmou de fato, entre aspas, que a administração que se adotou logo após a independência, nomeadamente de cariz centralizada e até certo modo autoritária, fracassou. Portanto, Moçambique começou a procurar vias alternativas para continuar no seu projeto de construção de um Estado pós-colonial ou pós-independência. Foi nesta altura e, sobretudo, a partir de 1980, particularmente com a implementação de medidas que tiveram impacto a nível econômico, social e até político, nomeadamente o Programa de Reabilitação Econômica, o PRE, muito famoso em Moçambique como PRE, que vai se ver a necessidade de mais coisa, menos coisa, de reestruturar a organização do Estado. E o espectro mais concretamente de descentralização vai aparecer no princípio dos anos da década de 1990, com a clara sobre essa questão, mas a Constituição de 90 vai sofrer uma série de reformas pontuais, revisões pontuais em 92, em 94 e, sobretudo, em 96, quando entra a figura do poder local e começa-se, de fato, a se discutir a descentralização de forma mais profunda, mais específica, mas em 94 já se começa a discutir com a Lei 3/94, a famosa Lei dos Distritos Municipais, que vai ser depois banida, digamos, em 97, o país começa a entender que é preciso adotar a descentralização como um mecanismo tanto para fortalecer a governação local, portanto, tornar o Estado presente em toda a extensão do território nacional, mas também a modernização da prática democrática. Portanto, havia necessidade de sairmos de uma condição de uma democracia monopartidária, portanto, a democracia de um partido único, para uma democracia que se queria, digamos, multipartidárias, de vários atores, e até era parte das condições da guerra e ou da transição política nessa altura. Então, de 90 para cá, de 1990, 94, a quem prefere 97, 98, um percurso de quase 30 anos, que ganhos esta reforma tem trazido para a realidade moçambicana. E é mais do que isto, quais são os esforços que são necessários para que se empodere realmente as comunidades locais e se torne, a descentralização torne uma reforma realisticamente útil para aquilo que são os anseios todo. E aí, nós começamos primeiro com base numa discussão teórica, é verdade, mas com base em elementos concretos. Chegamos primeiro a olhar para um percurso de 30 anos que mostra uma descentralização que aponta para relativos ganhos, mas marcantes, digamos assim, pelo menos 5 ganhos que são marcantes e associado ao próprio processo, às suas tensões, os seus receios, os seus avanços de recuo, que não podem fazer ofuscar ou eliminar essa percepção de que há ganhos. Dentre eles, 5, a criação de governos locais com relativa autonomia, é um ganho que a gente entende, depois vamos desenvolver. A promoção da paz e estabilidade político-social, a partilha de poder pelos partidos políticos, aumento da consciência sobre a responsabilidade democrática, incluindo e de parcerias diretas para o nível local. Vamos por pontos. Portanto, quando falamos para o primeiro ponto, é que, queiramos ou não, a descentralização resultou na criação de entidades locais, nomeadamente governos municipais, por todo o país. Hoje, são 65 autarquias, portanto, de forma progressiva e no chamado
gradualismo, portanto, um espírito de gradualismo, com todas as polêmicas. No artigo a gente discute, inclusivamente, isto em detalhe. E se quisermos usar o exemplo da autarcização, portanto, a criação da autarquia, temos atualmente 65. Mas mais do que governos locais com relativa autonomia, nós encontramos também um exercício a partir de 2006, 2005, 2006, de delegação de funções, ou seja, da desconcentração de poderes para os distritos, que passam a exercer poderes na execução de determinados atos administrativos, portanto, o distrito passa a ser uma unidade executora de atos administrativos, de gestão relativa, digamos assim, do próprio orçamento do Estado, e mais do que isto, aquilo que eu chamo um pouco de última reforma da descentralização em Moçambique, que é olhar para o movimento da revisão constitucional entre 2018 e todo o movimento entre 2018 e 2020, que vai resultar na criação de órgão de governação descentralizada provincial. Portanto, aqui é inequívoca que houve, sim, a criação de órgãos locais, de governos locais com determinada... que a descentralização desde 1990, ou década de 90 para cá, é diretamente associada à questão da promoção da paz e da estabilidade do país. Portanto, os objetivos, quer constitucionais, quer em leis esparsas, em instrumentos normativos específicos, olha para a descentralização como um instrumento para promover a paz em Moçambique. E mais do que isto, para garantir a estabilidade, o fim da guerra, etc. E isto é verificável em muitos momentos, desde do Acordo Geral de Paz de 2004, nessa altura começa a se associar a isso, vemos depois em 2014, muito recentemente em 2018, há uma espécie de acordos que vão sendo celebrados ao mesmo tempo que vai se avançando com a reforma da descentralização. O terceiro elemento tem que ver com a partilha do poder pelos partidos políticos. Bem, uma das coisas que eu defendo em vários trabalhos, mas este também, é que a descentralização em Moçambique deu muito aso e, sobretudo, deu muito partidos políticos, deu muita visibilidade aos partidos políticos. Os principais beneficiários do processo são os partidos políticos, portanto, valorizou a sua existência e, mais do que isso, possibilitou que ocupassem poder ao nível local. Mas também este exercício vai permitir um aumento da consciência, sob o ponto de vista dos governados, para se tornarem mais ativo, mais participativo às decisões e de forma direta, por exemplo, nos municípios, de que o que faz, do que é feito, quanto é relativa, é um processo por aperfeiçoar, mas lá está, é possível hoje encontrar mais ativismo nos governados sobre o que acontece, o que não acontece, denunciando, apresentando isto e aquilo para que a governação local seja, ainda que com dificuldade, mas quem governa saiba que há uma demanda muito objetiva sobre aquilo que ele faz ou deve fazer. E o outro elemento é a atração dos investimentos e parcerias diretas. Muitos, ao longo do tempo, conseguiram atrair investimento. Temos municípios ou governos locais, mas sobretudo autarquias ou municípios, que conseguiram reformular ou implementar planos, ganhar projetos, reestruturar a sua vida urbanística, entre outros elementos, incluindo infraestruturas para o seu funcionamento, mas também infraestrutura para benefício da sociedade ou dos munícipes, neste caso. Beira é um exemplo disto, mas podíamos olhar um pouco para Matola, podemos olhar para Dondo, podemos olhar para Nacala, quer dizer, são alguns exemplos de situações ao longo do tempo de governos locais que atraíram, mas também que são apetecíveis para esses investimentos por conta desta relação direta e a facilidade de se poder exigir o check and balance com maior facilidade. Ora, ainda assim, há desafios, há aspectos que prevalecem como imprecisos melhorados. E aqui, neste artigo, nós trazemos os desafios em duas linhas. Entendemos que os desafios da descentralização em Moçambique devem ser concebidos em duas perspectivas. Uma
é de concepção, ou de concessão, esse português que eu usei aqui, digamos assim, moçambicano, e de concretização. Portanto, acho que alguém está com o microfone aberto ou uma outra sala concorrente. Jack, tens 2 Há minutos desafios só. de concepção, Tens 2 que a gente minutos. concede como desafio de concepção. Jack, tens 2 Sim, minutos. no desafio de concepção, nós temos, primeiro, uma percepção equivocada sobre autonomias locais. É comum, em Moçambique, sobretudo, assumir-se que os entes descentralizados, eles devem fazer tudo por si, devem resolver todos os seus problemas e devem esquecer, digamos assim, alguma espécie da relação intergovernamental, particularmente nas questões fiscais. Essa é uma relação equivocada, que o município continua território nacional, a política Alô, Jack, acho que perdemos. Não sei se que é o centro e a periferia, e não a supervisão. Portanto, centralizado, mas quer se controlar sobre o que faz e como faz. E olhamos também, mais uma vez, a descentralização como um mecanismo de distribuição antes. E, do ponto de vista de concretização, continuamos a ter problemas de prestação de serviços, fraco desenvolvimento local, uma dependência permanente dos parceiros de cooperação, quase todos os dirigentes locais só podem desenvolver o seu município se houver financiamento externo, se houver apoio dos doadores, etc. Um pouco disso, e também a reprodução dos órgãos da governação local. Portanto, essa descentralização moçambicana, ao longo do tempo, nos 30 anos pelo menos, tem reproduzido mais órgãos que, inclusivamente, têm criado problema de coordenação institucional, o que vai dificultar o desenvolvimento local, o que vai dificultar a prestação de serviços, etc. Portanto, para terminar, é isto. É uma certeza que a descentralização em Moçambique tem alguns ganhos substanciais muito visíveis com a criação de governos locais como município, mas continua com desafios consideráveis, quer do ponto de vista conceptual quanto de concretização, e no fundo entendemos também que a descentralização moçambicana carece, digamos, de uma racionalidade administrativa para que se reveja, que se perceba que a descentralização é uma reforma do Estado, portanto tem que agir em prol do benefício das comunidades e não necessariamente, por exemplo, em benefício dos partidos políticos. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Até. Ok, obrigado, Jack. Uma salva de palmas. Bom, não sei se os outros oradores ainda estão aí. Ariel. Ok. Aniel Leão, Felipe Silva, Minango Francisco, Paulo Té. Bom, se não tiverem, acho que tivemos só 2 apresentações, não é? Acho que temos tempo então para o debate. Sim. Queria só pedir ao pessoal técnico aí para ver se não há questões também no chat. É possível ver? Não há questões no chat. Então, bom, temos tempo. Temos tempo para discutir isto, temos tempo para debate. Foram 2 apresentações só, então, pronto. Está aberta a sessão. Tem o microfone. Acho que tem ali uma pessoa. Ok. O meu nome é Rogério Rocamar, sou professor em Lisboa, economista, mas ligado sobretudo ao desenvolvimento comunitário e local. Portanto, interessou-me particularmente esta última intervenção, por essa razão, mas também a primeira pelo facto de ser português, digamos assim. Portanto, tinha uma questão para cada um. Em relação ao Felipe, eu gostava que, achei muito interessante, acho que é um bom exercício este de perceber de que forma é que a questão do 25 de Abril é vista nos novos manuais dos vários PALOP. Seria interessante também ver
o que é que se passa ou não passa na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. Eu sobre isso tenho algumas notas e, de facto, o caminho foi feito, está muito abaixo do que foi feito na Angola, Moçambique e Cabo Verde, sobretudo Cabo Verde, mas achei muito interessante e, de facto, a relação que se pode estabelecer entre lutas de libertação e 25 de Abril depende, obviamente, daquilo que é o que se quer pôr mais em relevo. É natural que nos PALOPs que se queira pôr em relevo, o que é justo, é a luta de libertação e, portanto, apareça a luta de libertação como causa do 25 de Abril, que, aliás, foi exatamente isso que passou. Basta ver a história do movimento dos capitães e, de facto, foi o que estava a acontecer nas lutas de libertação que motivou o 25 de Abril e não tanto o contrário, o 25 de Abril a motivar a independência. Mas é natural, por exemplo, que a narrativa portuguesa, não é, querendo sublinhar a importância do 25 de Abril, faça uma leitura oposta quase, não é? Portanto, isso é perfeitamente, não estou a dizer que é defensável, mas é perfeitamente compreensível, não é? Essa lógica. Pergunto, Filipe, se a tua intenção é de continuares a trabalhar nesta matéria e aprofundar e fazer outras pesquisas, não é? Alargando eventualmente a São Tomé e a Guiné-Bissau. No caso de São Tomé há uma coisa muito curiosa, que havia total ausência da questão das roças, por exemplo, na história de São Tomé, o que é uma falha gravíssima, não é? Porque elas tiveram muita importância. E, portanto, a pergunta é mesmo em que ponto é que tu estás neste processo e de que forma é que poderás depois... se já tens alguma coisa publicada, nomeadamente, e de forma é que poderás depois apresentar os resultados. Isto era a pergunta para o Filipe. Agora a segunda pergunta. Eu tenho acompanhado a questão da descentralização nos vários PALOPs, acompanhei de perto em Cabo Verde, que foi o primeiro dos países a ter esse processo e que está muito mais avançado. Tenho acompanhado também agora em São Tomé, em Moçambique menos, mas também alguma coisa. Na Guiné-Bissau não há descentralização ainda, em Angola também já se falou nisso, mas também. Agora há uma coisa muito interessante naquilo que foi apresentado, que é, de facto, eu concordo com os ganhos, não são muitos, mas são importantes, nomeadamente do ponto de vista, eu diria que até o mais importante é o ponto de vista da estabilidade político-social e da possibilidade de distribuir poder entre os partidos, parecendo que não, num contexto como Moçambique, isso é importante, dada a existência da guerra civil, portanto, isso ajudou a pacificar um bocadinho, e, portanto, é importante que a descentralização também tenha esse papel. Agora, a descentralização deveria ser, de facto, descentralização. E tu tocaste aí num ponto, quando falas da tutela versus autonomia, em que, de facto, a descentralização, em alguns casos, parece mais desconcentração, mantendo-se a hierarquia de poder, e não descentralização, que é quando surge, de facto, novos poderes a partir de baixo, a partir das eleições locais. Mas há uma questão que eu gostaria de colocar, para além disto, para além deste comentário, que é, já há situações em que as comunidades locais passaram a ter um papel mais importante na co-governança local, e onde, portanto, desse ponto de vista, estamos mais longe, em casos pontuais. Eu não tenho essa informação, mas gostava de saber se tu já tens algum dados sobre isso, porque esse é um processo. Nós acabamos de criar em 5 de julho de 2025 a rede de grupos comunitários lusófonos. Já existem em São Tomé, eu estou a acompanhá-los, já existem em Angola, e já existe um no bairro Sabor da Machela, em Tete, aqui em Moçambique, além dos que existem em Portugal e outro género no Brasil. E são dinâmicas em que as comunidades passam a ter um papel importante na co-governança de problemas locais. Problemas como a recolha do lixo, por exemplo, ou a questão da segurança, ou a questão do direito à habitação, ou a questão do acesso à água e à eletricidade, só para dar alguns exemplos de casos que eu tenho acompanhado. Eu gostava de perceber se tu, em Moçambique, encontraste já algumas experiências onde a comunidade não tem apenas o papel de votante, mas sim o papel de co-decisor. Ok, obrigado. Tem mais uma intervenção ali. Queria pedir só para sermos breves, diretos, para capitalizarmos bem o tempo, né, para os outros.
Boa tarde, meu nome é Alexandre Marcucci. Eu tenho uma pergunta muito breve para cada um dos apresentadores. Para o Felipe, em primeiro lugar, Felipe, eu gostaria de sugerir, talvez, uma outra possibilidade de olhar para esses manuais, lembrando que, claro, você está olhando para eles de um ponto de vista pensando, né, na formação escolar que se recebe no Brasil, mas é interessante também olhar para esses manuais do ponto de vista de como eles criam e consolidam um discurso nacionalista nos seus próprios territórios. E aí, nesse sentido, eu acho que talvez seja interessante não só, né, olhar se o papel político da luta armada africana é ou não é colocado mais ou menos em relevo em relação ao 25 de abril, mas também olhar qual é a galeria dos heróis nacionais que está sendo construída em cada caso, né? Quem são os agentes políticos privilegiados, quem são os partidos não nacionais ou as lideranças não nacionais que estão sendo visibilizadas também em cada um desses casos. Então, queria que você partilhasse um pouquinho como é que você está vendo isso, quer dizer, como é que esses manuais também criam um panteão nacional de heróis, né, em cada uma das localidades onde eles estão sendo mobilizados. E para o José, eu colocaria uma pergunta que é a seguinte: não tenho a menor dúvida, né, dos ganhos que você coloca, José, quanto a questões de governança e autonomia de comunidades locais, né, nesses processos de descentralização como ocorreram em Moçambique. Mas eu acho que talvez convenha lembrar que esses processos fazem parte, quer dizer, eles não ocorreram só em Moçambique, eles não ocorreram só nos Palopes, eles fazem parte de um processo muito maior de perda de espaço e de poder de intervenção dos Estados nacionais africanos na década de 80 e 90 em todo o continente. E estão articulados, claro, a políticas, a uma geopolítica maior, que diz respeito também aos planos de ajuste estrutural propostos ou impostos, em muitos casos, pelos organismos financeiros internacionais, o FMI, o Banco Mundial, e que não só facilitaram a governança e a estabilidade, mas também facilitaram a vida do capital estrangeiro no continente africano de muitas maneiras diferentes. Então, gostaria que talvez você comentasse um pouquinho disso, quer dizer, como é que esse processo se articulou, no caso de Moçambique, com a entrada de outros capitais no território. Obrigado. Ok, mais alguma questão? Ok, então, vamos dar a palavra então ao José primeiro. Não, Felipe, desculpa. Felipe. A gente ouve um pouco baixo, né? Não sei se vocês têm como aumentar um pouco ali o microfone. Em todo caso, eu pelo menos acompanhei, só para vocês terem o nosso retorno. Acho que vocês nos ouvem bem, mas nós temos alguma dificuldade de ouvir quando vocês intervêm, mas já está ultrapassado. Obrigado. Ok, Felipe, podes Pois responder não? as questões? Pois não. Primeiro, parabenizar a apresentação também do José, agradecer as perguntas, a sugestão, né? E vou começar então pelo professor Rogério Roque Amaro. Então, professor, a minha pesquisa de mestrado, por ser, claro, todos sabem, o mestrado é muito curto, apenas 2 anos, ela não é propriamente essa daqui que eu apresentei hoje, né? Essa foi uma apresentação para esse evento. Na pesquisa do mestrado, eu estou fazendo um recorte dos manuais escolares angolanos entre 1975 e 1992, e aí eu já também respondendo ao Alexandre Marcucci, então, de fato, neste processo, sim, eu investigo como é que se deu a elaboração de uma narrativa nacional em Angola, logo ali no imediato pós-independência, e sempre com esse olhar para se aparece o 25 de abril, como aparece, como isso vai se modificando nesse período da Primeira República em Angola. E pretendo sim, professor Rogério, continuar e aprofundar, né? A ideia é aprofundar no doutorado, para que eu possa abarcar outros países, né? Mas, sem dúvida, fica
a decisão como cada coisa a seu tempo, a decisão é se eu ainda vou para outras temporalidades, me aproximando mais dos nossos dias, ou se ao abarcar outros países, como por exemplo, né, no caso do mestrado eu estou restrito a Angola, e no doutorado penso sim pelo menos chegar a Moçambique e a Guiné, especialmente a Guiné, porque a Guiné, notadamente todos sabem, foi onde de fato aconteceu a derrota militar do exército português, com a proclamação de independência unilateral, o Spínola sendo derrotado e portanto aderindo à causa do golpe, né, como solução para o problema. Então, ao professor Rogério Roque Amaro, essa é a resposta. E para o professor Alexandre Marcucci, sem dúvida, na pesquisa do mestrado e do doutorado, esse olhar sobre a elaboração da narrativa nacional, dos heróis, né? Isso, sem dúvida, o Panteão. A proposta é que, como eu finalizei a apresentação de hoje, a proposta é que, caso a CPLP possa se tornar cada vez mais forte no campo da história, na fiel dessa proposta da elaboração de uma história transnacional, né, que todos esses heróis eles entrem de certa forma como heróis, não do 25 de abril, mas dessa luta anticolonial e antifascista afro-europeia e, portanto, nessa elaboração ainda um tanto quanto distante, mas pensando em futuros sustentáveis e futuros compartilhados, então pensar numa memória e numa história compartilhada para um futuro sustentável compartilhado. Então, sem dúvida, isso é uma perspectiva muito importante também. Não sei se consegui responder, mas agradeço mais uma vez pela sugestão e pela questão. Obrigado. Ok, então, já... Ok, na sequência vou aí. Consegue me ouvir, não é? Está tranquilo. É o Tá Jack, fixe. José Maleiro, Jack? Sim, Oh, José ok. Maleiro Jack, sim. Ok, tá Sim. bom. José Maleiro Jack, sim, é isso. Eu queria aqui começar por agradecer, Felipe, muito obrigado por fazermos junto esse painel e a moderação também aqui, ao professor Amaro e ao colega Alexandre pelas questões. Professor Amaro, duas notas. Quero concordar consigo, sobretudo nesta questão da verticalidade do processo, em que há um enfoque enorme, elevado ou considerável na questão da tutela, e aqui aquela concepção, aquele desafio de concepção de que eu trago, é verdade aqui muito resumida sobre a percepção equivocada sobre a autonomia, e ou a questão também da tutela é envolvida, ou seja, há uma tendência, quer do nível central e intermédio, de olhar para os governos locais, particularmente os municípios, como ainda uma espécie de extensão à vontade do governo central ou do poder central. É como quem diz, a gente está a emprestar e a qualquer altura, se isso nos apetecer, a gente volta. De tal modo que, sem perceber-se e sem se conceber o que é tutela e ou autonomia, entre aspas, todo mundo dos ministérios, todo mundo dos governos provinciais ou das entidades provinciais, quando olha para o município, qualquer interação é assumida como tutela, o que não deveria ser. E também fica muito tênue a separação entre tutela e supervisão. E daí que, concordando com o professor Amaro, toda a relação acaba sendo uma espécie de desconcentração, porque há um recorrente apetite de continuar a controlar as dinâmicas locais. Mas isso tem explicação. É que o Estado moçambicano é fortemente paternalista. Então, as pessoas todas, muitas pessoas concebem esse processo de descentralização como se fosse uma vontade do partido no poder de diversificar a forma de governar e não conceber-se que o Estado reconheceu e deve reconhecer que, de per si e de forma centralizada, não resolve os problemas de 35 milhões de moçambicanos numa extensão dispare e profundamente enorme que é Moçambique. Então, e isto também pode ser associado ao fato, por exemplo, desde 98 para cá, nas melhores situações, para além da Frelimo, os outros partidos ocuparam menos de 20% do poder local. Então,
há uma tendência da dinâmica local ainda ser confundida com uma extensão, digamos assim, diferente de quem governa no poder central. Quer dizer, ninguém quer originalmente dinamizar a política local. E depois temos essa coisa, quando as outras forças políticas ocupam o espaço local, aí fica muito claro de que esses não são parte do Estado. É como se não fossem parte do Estado, porque o Estado continua a ser concebido como o partido dominante e hegemônico. Então, essas são as dinâmicas que confundem a autonomia, que confunde a descentralização de forma efetiva e, particularmente, confunde a tutela e a supervisão. Em relação às experiências, sim, o que falou o Tete, existe uma e outra experiência, mas grande parte das experiências de cogestão, por exemplo, são financiadas por atores externos, ou seja, por parceiros de cooperação, iniciativas não originalmente do próprio ente local, de tal modo que quando finda o processo, o projeto ou o programa, a sustentabilidade nunca se vê, ou seja, desaparece o próprio projeto. Na Beira agora há uma coisa que se chama CODEGO, Comitê de Gestão do Goto, portanto, um bairro que está em processo de requalificação, que é uma experiência muito boa, mas também um pouco por todos os outros bairros tem uma espécie de cogestão. Em Moçambique também, eu próprio tive experiência de trabalho e do apoio do que se chama, e o professor deve conhecer também isso, o processo de orçamento participativo, ou orçamentação participativa, até dissemos a planificação e orçamentação participativa, em que o ciclo todo exige uma maior intervenção dos cidadãos locais. Mas, como disse, por conta de serem impulsionados por ator externo, às vezes perde-se ao longo do tempo. Maputo experimentou Matola, Beira, Dondo, muitos municípios tentaram, mas hoje, se formos a fazer um recall, a gente tem os dados mostram que são histórias do passado e a continuidade dos governos ou a alteração de quem manda também alterou o projeto. Em relação ao Alexandre, sim, concordo consigo. Em Moçambique não foi, só 30 segundos. Não foi diferente, portanto, as dinâmicas de finais da década de 80 e 90, como eu disse aqui, houve a influência do Banco Mundial e, sobretudo, o Banco Mundial e o FMI com a reforma, com o reajustamento estrutural que vai impor uma nova dinâmica. Aliás, os próprios consensos de Washington, o consenso de Washington também entra nisso, e todo um condicionalismo da transição, se formos até emprestar o termo de Huntington, com a terceira onda da democratização em Moçambique foi afetado por isso e toda a dinâmica em prol disso. Então, muito obrigado. Essas são algumas notas que podemos partilhar aqui, o tempo não nos poupa. Obrigado. Ok, José Jaco, obrigado. Tenho indicação que o Paulo Té já está online, chegou atrasado, eu só vou dar 10 minutos. 10 minutos mesmo. Paulo, por favor, pode começar. Ok, boa tarde a todos e a todos. Estão a me ouvir em perfeitas condições ou não? Sim, pode começar. Ok. A apresentação vocês vão projetar ou eu falo? Sim, pode projetar. Tens autorização para isso aí, não? Alô, Paulo? Sim, me ouve? Estou Não, a ver ainda não. aqui, eu vou subir. Eu acho melhor ir começando a apresentar enquanto estás a fazer o sharing. Estão a ver a apresentação? Ok, podes avançar. Ok. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paulo Anosté, da Guiné-Bissau. Agradeço pela oportunidade de poder aqui compartilhar este momento com os investigadores e as investigadoras que, de antemão, apresentaram também as suas propostas de diversas formas. Eu submeti uma proposta que
intitulado Entre a Invenção da África e a Libertação Epistemológica, com um foco para analisar o papel dos intelectuais ou das intelectuais africanas na reconstrução do conhecimento. Bom, o trabalho, como estava a dizer, analisa o papel dos intelectuais africanos na desconstrução das narrativas coloniais e eurocêntricas que negam historicamente a África como um dos continentes da mais de produção do conhecimento científico. Algumas produções, alguns livros que incentivaram-me, ou aliás, proporcionaram-me a pensar esta reflexão, tem a ver com o livro de Valentim Mudimbe, que é intitulado A Invenção da África, mas também tem um outro texto que é interessante do ponto de vista analítico da construção destas narrativas, tem a ver com o livro intitulado A Ideia da África. Então, A Ideia da África é a continuidade do primeiro livro intitulado A Invenção da África. Nesta perspectiva, a ideia apresentada por Valentim Mudimbe e outros teóricos, como Kizerbo e vários outros académicos africanos, tentam ver como é que a construção epistemológica eurocêntrica interpretou ou analisou o continente africano no seu todo. Então, Mudimbe vai denominar essa construção como uma biblioteca colonial, não é? Que o continente africano foi visto a partir desta biblioteca colonial enquanto um continente atrasado, enquanto um continente subdesenvolvido e entre outros. Então, todo o aparato da construção do saber local, os saberes endógenos foram, a partir desta biblioteca colonial, invisibilizados. Então, durante este tempo, os europeus produziram o conhecimento sobre o continente africano. E este continente, e essas produções, muitas das vezes, são produções descontextualizadas, porque não eram produções que dialogavam de facto com a realidade dos países africanos. Bom, essa ideia da invenção do conhecimento sobre o continente africano foi visto como um espaço ou como um continente primitivo e sem história. Não é? A partir desta construção das narrativas, sobretudo narrativas, digamos, ocidentalocêntricas, para justificar a uma ideia de supremacia da produção do conhecimento científico, a África foi ideologicamente ou epistemologicamente inventada através destas narrativas que vão classificar os povos africanos como inferiores e incapazes. Então, sendo povo incapazes e inferiores, era necessário, de facto, que houvesse um povo superior, ou com uma civilização superior, para poder dar a este povo, a estes povos, não é, a civilização. E a partir disto que vai se intensificar, ou este processo vai se intensificar a partir do iluminismo, que na Europa vai se ver como um momento da razão que vai justificar, não só talvez nessa perspectiva europeia, a descoberta, mas também no continente africano, praticava-se ao contrário, não é? Porque foi um dos momentos em que houve mais produções, não só filosóficas, mas também sociológicas, para justificar, legitimar a prática de dominação e exclusão racial. Um dos grandes teóricos, que é o Frantz Fanon, vai denunciar como o colonialismo vai produzir esta questão de hierarquia racial, que vai dizer o preto está configurado num lugar do não ser, enquanto o branco está no lugar do ser. Então, estas dicotomias vai marcar as relações que vão pairar nas relações que vão estabelecer entre o branco e não branco. Então, mas é importante também dizer que, apesar destas produções eurocêntricas ou ocidentalocêntricas, também no próprio continente africano, já a partir dos anos, ou do século XIX para o século XX, vai haver algumas produções dos próprios africanos com vista não só a produzir evidências acadêmicas, mas também a adotar posições políticas, sociais e culturais para produzir narrativas ou contra-narrativas que vão justificar o africano como o produtor do conhecimento científico. Na base disto também vai surgir também, por exemplo, o movimento da negritude, que vai valorizar essa identidade africana do continente africano, não é? E também as experiências que os outros povos africanos compartilharam com outros povos, por exemplo, com alguns países e entre outros.
na base disso também aparece a ideia de uma filosofia africana, não é? Que vai reivindicar não só a autonomia intelectual, mas também a forma da produção do conhecimento africano, que vai ser baseado nas realidades africanas. Apesar das interpretações, talvez, de algumas correntes da produção do conhecimento científico, estas correntes convergem naquilo que é o essencial, não é? A autonomia, ou seja, a colocação do africano ou dos africanos como sujeito da produção do próprio conhecimento. Isto é um aspecto importante porque, historicamente, a produção de um conhecimento sobre a África era produzida a partir dos fatores exteriores e não a partir de um conhecimento endógeno. Santos vai denominar estas produções do conhecimento como uma tentativa de epistemicídio, não é? Que vai ser acompanhado por uma violência epistemológica que vai desvalorizar todas as produções produzidas fora deste paradigma dominante e eurocêntrica a partir desta perspectiva iluminista ou modernista e entre outros. Então, alguns teóricos, como por exemplo o Mbembe, vai denunciar esta forma da negação da produção do conhecimento e a destruição destas concepções ou mundo de percepções no continente africano. Então, a partir disto, pensa-se a questão da descolonização do próprio conhecimento no continente africano. Então, Amílcar Cabral também vai falar de uma perspectiva que é a descolonização mental como um dos pressupostos importantes para a construção de um conhecimento endógeno. Mas é importante dizer que as instituições da produção do conhecimento no continente africano também deparam com alguns desafios estruturais. E estes desafios acabam por limitar a produção de um conhecimento autónomo capaz de produzir conhecimentos a partir destas realidades, como, por exemplo, a dependência financeira e a dependência das instituições externas. Nós ainda temos uma situação de dominação editorial internacional e ainda a marginalização das línguas africanas na produção do conhecimento africano. Então, isto é importante, não só dizer que a produção ou a libertação destas produções do continente africano também demandam uma libertação também linguística, porque quando nós estamos a falar da libertação, não basta falarmos apenas de uma libertação política ou de uma libertação da produção, mas também essa libertação epistemológica deve ser acompanhada por uma libertação das línguas. Mas também é importante dizer que essa forma de desvalorização do conhecimento africano demanda algumas pistas, e uma das pistas tem a ver com uma vigilância epistemológica. Quando nós estamos a falar de descolonização do conhecimento, nós não estamos a falar de uma negação da produção do conhecimento que é produzido, por exemplo, na Europa e em alguns países, mas nós estamos a falar que deve haver uma apropriação crítica destas produções com vista não só a criticar aquilo que não é, digamos assim, apropriado para o continente africano, mas nós termos essa capacidade também de utilizar estas produções para nós podermos ver o que é que está a faltar no nosso continente, o que é que nós podemos aproveitar para pensarmos as particularidades dos nossos continentes, ou dos nossos países, aliás. Então, na base disto, é importante dizer que toda a produção do conhecimento deve ser situada. E, aliás, uma das brigas que talvez alguns académicos, e eu particularmente eu digo, que a produção do conhecimento científico está localizado a partir de uma experiência. E quando eu vou escrever enquanto guineense, enquanto africano. Então não tem essa questão de uma neutralidade da produção de um conhecimento científico. Na base disto, todas as produções do continente africano, dos países que fazem parte do continente africano, devem alicerçar nas experiências locais destes países. Mas quando eu digo, eu chamo uma atenção particular nisto, que não deve haver um negacionismo na produção do conhecimento científico. Então nós temos que ter essa autonomia de uma abertura para nós podermos ver e esta produção de uma emancipação científica, social, política no continente africano. Então, ok, em termos Paulo, da conclusão, podes já concluir, já estás no final. Exatamente. Em termos da conclusão, é dizer que a desconstrução destas narrativas coloniais e eurocêntricas também
são um dos desafios atuais no próprio continente africano. Então, por isto, a produção dos saberes, ou dos saberes contextualizados e críticos, representa um passo importante no continente africano. No entanto, a emancipação política ou da produção do conhecimento não se refere, como estava a dizer, o negacionismo científico está um pouco isolamento do continente africano na produção do conhecimento científico. Estas são algumas das referências utilizadas e obrigado pela atenção dispensada. Obrigado, Paulo, e por conseguires fazer a apresentação em 10 minutos mesmo. Bom, pessoal, temos só 5 minutos. A seguir vamos ter o outro painel. Então, vamos dar mais 5 minutos para o debate. Podemos fazer, talvez, pontos, conexões com esta apresentação do Paulo, né? Se alguém quiser também fazer conexões com as duas últimas. Ok? Por favor, tem uma, duas... Vou pedir para privilegiar perguntas, questões diretas e não comentários longos e novos seminários, está bem? Sim, obrigado. Parabenizo esta apresentação. Deu para perceber que o nosso orador começou a partir da abordagem referente à atitude ocidental em relação aos africanos, aos negros, e foi terminando exatamente com a reação à atitude ocidental, onde foi citando alguns posicionamentos, como é o caso de professor Paulino Otonge, entre outros, e foi mencionando uma questão que me interessa bastante, que é a questão da língua. E aí eu recordo-me do posicionamento do Martin Heidegger, quando diz o ser se revela na linguagem. E para dizer que se nós de facto queremos descolonizar a epistemologia africana, temos que olhar mesmo na linguagem. A minha questão é, qual é o estágio atual da descolonização ou valorização das línguas com vista à produção do conhecimento filosófico, epistemológico no nosso país? Obrigado. Ok, obrigado. Mais uma ali. E acho que... Rogério Rocamar, professor em Portugal, Lisboa. Queria felicitar o Paulo por esta excelente intervenção, do ponto de vista, nomeadamente, epistemológico, e queria fazer uma pergunta, que é, sobretudo, no caso da África, é muito importante a valorização científica dos saberes orais, e, portanto, não académicos, não institucionais e não formais. E, portanto, não há monopolização histórica dos saberes coloniais e eurocêntricos, muito importante, sem dúvida, o papel das universidades, mas eu diria também, não há monopolização do saber africano apenas pelas universidades, mas sim a valorização. Queria saber a tua opinião sobre isto, dos saberes locais, dos saberes comunitários, dos saberes informais e orais. Ok, Paulo, a palavra é tua. Ok, obrigado. Basicamente são perguntas muito interessantes do ponto de vista epistemológico. Não tem como pensarmos o processo da emancipação sem, no entanto, pensarmos também a questão da língua. Isto é um ponto importante. A questão do estado das línguas locais na produção do conhecimento científico. Eu digo que, apesar de haver algumas discussões interessantes neste aspecto, mas ainda o continente africano no seu todo ainda tem algumas limitações na utilização das línguas locais em termos da produção do conhecimento. Por que é que eu digo isto? Eu estou a falar concretamente a partir da Guiné-Bissau. Em todas as universidades públicas ou privadas na Guiné-Bissau ainda é proibido a utilização, ou é proibida, aliás, a utilização da língua crioula como instrumento do processo da escolarização, tanto nas escolas públicas e assim como nas escolas privadas. Quando eu falo dos liceus e entre outros. Mas também isto acontece nas universidades. Isto é um problema porque ainda as nossas línguas locais
ainda continuam a ser vistas como línguas inferiores, não é? E, sendo assim, estas línguas são banidas no processo de formação das capacidades ou das resiliências humanas. Apesar disto, o Brasil hoje em dia tem avançado muito em algumas discussões. Há uma revista da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia que permite a publicação de artigos e algumas produções nas línguas locais africanas. Isto já é um passo importante para nós pensarmos o estágio das línguas locais em termos da produção do conhecimento científico. E ainda hoje, por exemplo, se eu produzir um artigo e colocar algumas expressões em crioulo, as revistas ou editores mandam para fazer a tradução destas línguas. Ainda nós continuamos a ter estas questões da impossibilidade destas línguas locais na produção do conhecimento científico. Mas quando alguém escreve em inglês, né, os editores não pedem a tradução destes aqui. E por vezes mantém-se que é facultativo para o autor fazer a tradução ou não fazer a tradução. Então nós continuamos, de facto, a ter estas impossibilidades da utilização das línguas locais na produção do conhecimento científico. Em termos de não monopolização, respondendo já à segunda pergunta, das universidades, mas também essa monopolização dos saberes orais. Eu digo que estes saberes orais não se tratam de saberes informais ou saberes formais. São outros modos de produção do conhecimento que também têm os seus métodos, alicerces que sustentam a produção destes conhecimentos. E eu estou a concluir um livro, que brevemente talvez será lançado, em que eu discuto essa integração destes saberes orais na produção do conhecimento nas universidades. Inclusive, eu estou a lançar uma proposta muito ousada de chamar estes mestres do conhecimento oral para darem aulas nas universidades africanas. Porque isto é uma forma também de nós conseguirmos valorizar estas formas de saberes tradicionais, porque eles sabem muito bem, e por vezes quando tu vais falar de uma história da Guiné-Bissau, e essas pessoas nunca tiveram acesso à escola, à universidade, têm conhecimento por excelência daquilo que é a história política da Guiné-Bissau. Por que nós não convidamos estes mestres para darem aula nas nossas universidades? Então são algumas reflexões que eu queria dizer, mas este monopólio também da produção do conhecimento científico está alicerçado no modo de produção do conhecimento colonial. Porque isto vai dizer que quem sabe ler é que tem um monopólio de conhecimento. E o quiser vai nos dizer que antes de nós escrevermos, o conhecimento também estava nas palavras, ou seja, estava baseado na oralidade. A oralidade é o primeiro estágio antes da própria escrita, porque quando nós vamos escrever, nós tiramos aquilo que nós temos nos nossos pensamentos, nas nossas cabeças, para depois de nós transcrevermos e tornar isto numa palavra. Então, para mim, basicamente, nós precisamos de integrar estes saberes na produção do conhecimento nas universidades africanas. Ok, Té, muito obrigado. Pessoal, eu acho que esta sessão evidenciou de forma bastante clara, não é, que os 50 anos de independência, falar de 50 anos de independência é falar inevitavelmente não só desses ganhos significativos, como vimos aqui, não é, que o Jacques mostrou, não é, mas também de grandes contradições, tensões, rupturas, continuidades, não é, e desafios permanentes que nós vimos aqui, não é. Esta questão que foi apresentada das disputas importantes no campo da história, não é? Como é que a história é narrada, quem é que narra a história, por quem, em que condições a história é narrada, não é? Como é que ela é apresentada nos manuais escolares, não é? Disputas de memória, disputas, digamos, de produção epistêmica, não é? De quem são os heróis, quem faz parte do cânon e quem não faz parte do cânon, não é? Vimos que a questão da descolonização do conhecimento, não é? Que foi apresentada aqui, como o Dimbe e outros autores, Paulo Otonji, não é, que mostra que descolonização do conhecimento não é um mero slogan, não é, como foi apresentado aqui, mas está, digamos assim, embrenhada nessas instituições sociais, científicas, epistémicas. Temos uma intervenção? Oh, ok, então vamos abrir. Peço imensas desculpas, nós fizemos um primeiro round virtualmente e 9 questões, mas depois esquecemos de fazer um novo apelo e um novo lembrete. Então, abrimos o debate, temos tempo para vocês, não é? E agradecemos muito a vossa paciência aí,
remotamente a participar, não é? E agora a contribuir, não é? Então, por favor, Kuyela Njonji, de Angola, tens a palavra. Só ia pedir para seres breve, porque já estamos mesmo em cima da hora. Eu estava já a fazer as considerações finais, mas pronto. Ok? Sim. Muito boa tarde a todos. Segundo a Colandonde é meu nome, sou estudante da Universidade da província do Mochico, em Angola. A questão que eu só venho sugerir a questão no ponto de vista, porque nós estamos no século XXI, então, na qual nós vimos que as línguas locais são excluídas automaticamente, porque nós vimos que estamos a seguir o currículo ou a grelha acadêmica ocidental. Então, nós somos africanos. Alguém que fala a língua materna ou a língua local é visto como atrasado. Então, nós gostaríamos que a CPLP, a África ou da comunidade portuguesa, de língua portuguesa, então, avaliasse nesse sentido de implementar um sistema a partir de ensino básico até o ensino superior, para que tenhamos a valorização da nossa cultura, da nossa identidade como africanos. Nós vimos que são nos países ocidentais, alguns são de Portugal, Brasil, Cuba, então eles falam as suas línguas, mas nós cá em África, o maior número de todos os países africanos que foi colonizado pelos ocidentes, então, a nossa língua materna, então, é excluída no ensino. O porquê? Se nós eliminarmos isso, essa nossa língua materna, qual será a geração vindoura para nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos, então? Qual será a perspectiva para o futuro de África? É questão de ensino, então. Nós já até gostei muito por participar nessa oportunidade na CPLP, então, no encontro de jovens investigadores, então. Porque nós devemos analisar destes factos, porque a maioria das nossas universidades, então, não permite alguém que falasse a nossa língua. Mesmo questão de ensino de base. Quem faz questão das editoras também não escreve conforme a nossa tradição africana. Porque se eu dou um lote questão de o Congo, eu agradeço bastante pela questão. O ensino da República Democrática do Congo é diferente do que são outros países, porque se nós vimos o Congo, lá, algumas instituições de ensino básico, há a probabilidade de lá aprender o que são de Swahili. Além de Swahili, aprende francês, inglês, entre outras. Então. Mas nós, por exemplo, em Angola, não há probabilidade disso, porque a língua portuguesa é oficial para nós, mas não é nossa, é uma língua de Camões. É uma língua de Camões. Até lá nós podemos analisarmos, e também a questão da comunidade, nós termos, sendo africanos, temos uma única língua que nos permite que haja a comunicação entre, podemos ir em questão de Congo, Brazzaville, Guiné-Bissau, Moçambique, temos uma língua que dignifica a nossa cultura. Tem a questão das editoras também, deve dignificar a questão algumas editoras em nossa língua locais, porque para valorizarmos a cultura, porque atualmente eu vejo analistas que muitos de nós africanos não temos alguns nomes africanos. Temos alguns João, Antônio, que lá mais que é difícil nós encontrar um nome posso dar um exemplo prático, porque eu sou do leste, sou nato do Luau, do Mochico mesmo. Por exemplo, eu tenho nome de Ndonji. Ndonji é uma língua da questão de Lunda. Kuyela é uma língua que representa particularmente a cultura. Se nós banirmos a questão dos nomes locais, nós fazemos que deixamos perder a essência da nossa cultura. E nesse ponto, no meu ponto de vista, agradecer muito obrigado pela oportunidade. Tem só um ponto que eu tinha para contribuir nessa conferência. Muito obrigado. Ok, obrigado. Há mais alguém remotamente que quer participar de forma brevíssima? Não, senão então acho que vamos terminar. Acho que o colega já fez as considerações finais, não é? Acho que dizer talvez que uma ideia. Desculpa. Nós temos uma recomendação para todos. Yeah. Bom, acho que uma ideia forte que a gente pode sair daqui é que não é, as independências não são um ponto de chegada, não é? São sempre um ponto que, digamos assim, é um trajeto, é um caminho que exige sempre novas reflexões, não é? Uma reflexão crítica
muita imaginação política, como mostrou o Jack na apresentação sobre descentralização, não é? E ao mesmo tempo muita responsabilidade intelectual de todos nós, não é? Então, muito obrigado e passamos para o próximo painel. Uma salva de palmas para os nossos oradores e para vocês que participaram no debate também. Obrigado. Você disse, você é um professor, não pode fazer isso. Jovem, Eu disse, eu te chamei de. Ora bem, olá, boa tarde a todos. Nós vamos dar agora início à segunda sessão. Minha colega Helena e eu, e nós íamos começar por ver, os colegas vão fazer apresentações, quem é que está? É tipo chamada de faculdade, ok? Portanto, vão pôr o PowerPoint, o monitor a funcionar. Não funciona. Ok. Deixa-me chamar. O Adão Sebastião está online? Vamos ao seguinte. O Altino Silvano está online? Sim, estou. Muito boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde. A Constância Machiço está cá? Bem-vinda. O Inocêncio Chiconda está online? Olá, boa tarde, sim, estou online. Boa tarde a todos. Consegue me ouvir, não é? Sim, bem. Ok, sim, está online, obrigado. Ivano Pusa está online? Ainda não. Leandro Manjate? Dá mais. Quisito Januário está online? Boa tarde a todos, sim, estou online. Okay, não sei obrigado. se consegue me ouvir. Boa Estamos tarde. a ouvi-lo bem, obrigado. Obrigado. E por último, você é o Yasser ou é o Leandro? Ok, Leandro. E por último, o Yasser Issa. Bom, sejam todos painelistas bem-vindos. Estamos
muito fora do tempo, então vamos pedir que cada um, né, cumpra estritamente os 10 minutos, por favor. Né? O essencial que devem deixar ficar e depois as pessoas vão colocar as questões que tiverem que colocar. É possível, né? Vamos tentar e crer que sim, para não sairmos daqui às 20. Então, vamos começar pelo primeiro, que é o Adão Sebastião. É o que não está. Então, passamos para o Altino Silvano. Viva, muito boa tarde, obrigado. Posso partilhar o ecrã? Pode partilhar e depois da partilha tem 10 minutos para fazer a sua apresentação, por favor. Tá bem, muito obrigado, assim será. Bem, antes de eu começar com a minha apresentação, permitam-me, faz favor, dar aqui uma saudação especial ao professor Sérgio Mato. Foi o meu júri principal do meu mestrado na Faculdade de Economia da Universidade de Mandumi André Mufaia, no Lubango. Portanto, o tema que nos propusemos apresentar nessa conferência está exatamente ligado à contribuição do setor agropecuário para o crescimento econômico de Angola, uma abordagem empírica alinhada com a Agenda a 2063. Portanto, eu sou Altino Silvano, docente da Faculdade de Economia da Universidade de Mandumi André Mufaia, aqui em Angola, especificamente na cidade do Lubango. Nós, portanto, temos aqui a nossa abordagem, primeiramente a introdução, onde decidimos trazer aqui alguns dados interessantes sobre aquilo que é o comportamento do setor agropecuário em Angola. Decidimos olhar primeiramente para a estrutura do investimento direto estrangeiro, onde se consegue ver exatamente que a maior parte vai para o setor petrolífero e pouco ou pouco ou nada é ingressado para o setor não petrolífero. Nós aqui estamos a trazer algumas evidências daquilo que tem sido o comportamento, principalmente do setor agropecuário, a sua contribuição para o crescimento do produto interno bruto. Se olharmos também para as exportações em Angola em 2024, segundo os dados do Banco Nacional de Angola, 94,1% das exportações estão destinadas fundamentalmente para o setor petrolífero e apenas 5,9% dessas exportações diz respeito ao setor não petrolífero, e aí conseguimos então vislumbrar, conseguimos então aqui ter alguma evidência a forma como o setor agropecuário é tratado. Mas apesar disso ainda era importante apresentarmos aqui alguma abordagem para de facto validar o nosso estudo com algum instrumento estatístico e depois daí então produzimos alguma recomendação. E para continuarmos então, nós temos o objetivo geral dessa nossa abordagem, que vai ser analisar a contribuição do setor agropecuário em Angola, objetivo específico, fazer a revisão da literatura, avaliar o impacto do setor agro no PIB e identificar constrangimentos estruturais. Portanto, nós trouxemos aqui um conjunto de enquadramento teórico. Nós queremos ser breve, claro que temos menos de 10 minutos e eu queria gastar mais tempo na metodologia e a apresentação dos resultados. Nós temos aqui algumas evidências de alguns estudos feitos fundamentalmente em África, em que a maior parte deles, de facto, usando a metodologia quantitativa com modelos econométricos, por exemplo, no Zimbábue, em 2023, esse estudo feito Nhaka concluiu que, de facto, o setor agropecuário tem um impacto positivo no PIB, numa perspectiva apenas de curto prazo. Um outro estudo também feito na África do Sul em 2023 evidenciou que, de facto, que o crescimento agrícola também tem um impacto positivo no produto interno bruto, utilizando então em séries temporais o modelo econométrico ARDL. Portanto, nós aqui vamos avançar a dizer que, de facto, esse nosso estudo está alinhado com aquilo que é, de facto, a Agenda 2063, que principalmente o ponto 7, que visa exatamente o desenvolvimento rural, e um dos grandes pilares do desenvolvimento rural
passa exatamente pelo setor agropecuário, ah, pelo desenvolvimento do setor agropecuário, no sentido de alcançarmos então aqui a meta da fome zero. Portanto, esse estudo vai contribuir diretamente para a formulação de políticas de desenvolvimento sustentável para a África. Para aqui o contexto de Angola, nós trouxemos aqui um gráfico onde consegue-se vislumbrar o comportamento do crescimento do PIB e da contribuição do setor agropecuária. Vejamos que ele tem uma tendência aqui quase linear, ao passo que o crescimento do PIB ele vai oscilando muito em função também das circunstâncias e das crises que nós fomos tendo, e sabe-se que Angola depende essencialmente do preço do barril do petróleo, e quando esse elemento sofre alguma desestabilização a nível internacional, obviamente que isso afeta o nosso produto interno bruto. Quanto à nossa metodologia, nós utilizamos uma metodologia quantitativa, recorremos a um modelo econométrico para estimar os parâmetros das nossas variáveis independentes. São 94 observações, dados trimestrais de 2002 a 2025, os dados provenientes fundamentalmente do Banco Mundial e do Banco Nacional de Angola. Nós então decidimos utilizar aqui a regressão múltipla, o método de mínimos quadrados ordinários, para estimarmos então os parâmetros das nossas variáveis independente, que é exatamente o setor agropecuário, a produção transformada, o imposto indireto, o setor financeiro e os subsídios que então fazem parte desse nosso modelo para checarmos até que ponto esses elementos podem contribuir positivamente para o crescimento econômico. Tal como nós avançamos aqui para uns testes, o primeiro teste que nós fizemos e utilizamos aqui o Greetel, nós temos 94 observações, é os testes da estacionariedade, é verificar se as séries eram estacionárias em níveis. E, infelizmente, este critério cumpriu-se para todas as variáveis. E este critério dá-nos, então, um entendimento de que modelo econométrico, então, nós estaríamos a seguir. Daí decidimos escolher o MKO, o método dos mínimos quadrados ordinário, para estimar os parâmetros das nossas variáveis independentes, para sabermos se de facto aquelas variáveis que nós selecionamos, elas impactam o PIB ou não. Feito isso, também nós fizemos um conjunto de testes para que não tenhamos então aqui regressões espúrias ou então parâmetros mal estimados. Fizemos o teste, testamos a heterossedasticidade, verificou-se de facto a homossedasticidade, fizemos também aqui o teste de Ramsey-Dierzet para verificar se o modelo foi bem especificado. Esse teste também foi conformado. A autocorrelação, digamos assim, serial dos resíduos era saber se de facto haviam elementos dos nossos resíduos que mantinham uma correlação entre eles, porque senão depois isso traria aqui alguns problemas muito gravíssimos. E terminamos então com um teste de multicolinariedade e verificou-se então que a produção transformada tem uma multicolinariedade, digamos assim, moderada. Portanto, visto isso, nós apresentamos aqui os principais resultados, os principais resumos, e pode-se muito bem, desculpem, e pode-se muito bem verificar aqui os nossos resultados. Eu não sei o que está a acontecer aqui, desculpem, só alguma coisa está a acontecer e... Pelo sim, pelo não, nós vamos continuar. E verificado esses resultados, nós conseguimos ver de todas as variáveis independentes selecionadas, o setor agropecuário foi uma variável, digamos assim, não significativa. Ela não impacta positivamente o crescimento do produto interno bruto
digamos assim, ao longo desse tempo que foi analisado, e a variável estatisticamente significativa, nós tivemos então os subsídios. Portanto, mas levanta-se aqui a questão, depois desse todo número, essa apresentação dos números, será que do ponto de vista econômico, do ponto de vista da própria realidade angolana, estes resultados fazem algum sentido? Obviamente que fazem algum sentido, porque os números, as evidências que nós apresentamos logo no princípio, vê-se que, de fato, o nosso índice de concentração de exportação ainda continua a ser muito elevado, continua a ser concentrado no setor petrolífero. Portanto, isso nos remete-nos a uma abordagem de que a contribuição do setor agropecuário ainda é insignificante no contexto de Angola e nos anos em que nós estamos a estudar, 2002 a 2025. Portanto, a título de conclusão, ou então para entrarmos aqui na discussão dos resultados, dizer que os nossos resultados diferem de alguma forma com aquilo que foi a revisão da literatura, aquilo que nós apresentamos, alguma literatura, as literaturas quase todas elas eram convergentes de que para as realidades, quer de Zimbábue, entre outras realidades que nós apresentamos, o setor agropecuário tinha um impacto positivo naquilo que seria então o crescimento econômico, mas para o nosso caso ela não fazia ou ela não tem qualquer impacto no crescimento econômico. Portanto, como sugestão, recomenda-se aqui um investimento muito forte no setor tecnológico. É importante sair dessa agricultura rudimentar, da agricultura familiar e fazer essa transição. Isso passa exatamente a apostar na formação e na capacidade tecnológica para que nos próximos tempos, então, Angola consiga fazer essa transição, consiga ter aqui a produção agrícola em grande escala, para depois então começarmos a falar da agroindústria e só assim conseguiremos então ter aqui impactos muito positivos no produto interno bruto. Bem, dito isso, eu penso que o nosso tempo já está esgotado e eu penso que eu termino por aqui e qualquer questão nós estaremos aqui então a aguardar para podermos partilhar questão ou contributos relativamente a essa nossa apresentação. Muito obrigado.